Beleza, estamos mais em uma gravação de aula aqui. A fala tá com você, Fernanda. Bom dia, gente. Deixa eu transmitir tela. Bom, desde já peço desculpas se eu dar uma pausa para tossir, mas vamos lá. Hoje a nossa aula é sobre uma introdução de segurança digital, segurança da informação, de como os hackers enxergam o sistema. Então, eu vou apresentar para vocês os tipos de ataques, casos reais e também como se proteger. Bom, antes de começar, queria fazer uma pergunta para vocês. Se eu dissesse que uma empresa perdeu mais de 100 milhões porque uma única pessoa foi enganada, vocês acreditariam? E se eu dissesse que, em outro caso, uma outra empresa perdeu cerca de 25 milhões de dólares porque um funcionário participou de uma reunião online com pessoas que nem existiam? Parece coisa de filme, mas acontece de verdade. E quando a gente pensa em ataque hacker, a gente imagina alguém digitando código rapidamente em uma tela preta, só que a realidade é bem diferente. Muitas vezes o alvo não é o computador, é você. E justamente por isso que nós vamos agora para a definição do que é segurança digital. É um conjunto de técnicas, de ferramentas, práticas que são utilizadas para proteger informações, sistemas, redes e dispositivos contra acessos indevidos, contra danos, interrupções. Ela está praticamente presente em tudo que a gente usa hoje: WhatsApp, bancos, Instagram, universidades, hospitais, sistemas governamentais. Então, sem segurança digital, qualquer pessoa poderia acessar informações que não pertencem a ela mesma. E dentro da segurança da informação, nós temos três pilares que são muito importantes. A confidencialidade, que nos garante que somente pessoas autorizadas consigam acessar certos dados, por exemplo, sua senha do Instagram, seu saldo bancário. A integridade, que os dados eles têm que se manter íntegros, têm que se manter inalterados e sem autorização, né? Então, imagine alguém mudando lá sua nota da faculdade. A disponibilidade, que também é muito importante, os sistemas eles devem estar funcionando e permitir o acesso a pessoas autorizadas quando for necessário, certo? Tipo, o Pix precisa funcionar quando você precisar dele. Vamos para uma distinção muito importante, porque existe um mito muito comum que muita gente acha que o hacker é um sinônimo de um criminoso. Só que isso não é verdade. Hacker é uma pessoa com conhecimento avançado em tecnologia, que utiliza esse conhecimento para estudar sistemas, encontrar vulnerabilidades e melhorar a segurança. Então, nós temos essa diferenciação. Já o cracker, ele utiliza esse mesmo conhecimento para atividades legais, roubar dados, invadir contas, aplicar golpes. Todo cracker possui habilidades de hacker, mas nem todo hacker é um cracker. E é exatamente isso que, quando vocês saírem aqui dessa aula, vocês vão, e alguém perguntar o que vocês aprenderam, vocês vão poder dizer que aprenderam a pensar como um hacker. E como é que os hackers vão enxergar um sistema? Basicamente, aqui a gente tem uma tela, uma prototipagem do Instagram. Obviamente, eu optei por cortar imagens, nomes das pessoas, enfim. Deixei só uma tela, uma prototipagem visual para vocês verem como é que a gente consegue, como é que a gente enxerga o nosso dia a dia ali na rede social, no Instagram, por exemplo. O hacker, ele já vê outras coisas. Ele começa a procurar vulnerabilidade, certo? Eles não procuram sistemas perfeitos, eles procuram vulnerabilidades. Eles começam a. O objetivo deles é encontrar um ponto fraco. Existe uma falha? Usuários da senha fraca? Existe uma informação exposta? Como enganar essa pessoa? E agora que vocês entenderam como eles pensam, a gente vai ver como eles agem com alguns tipos de ataques, certo? O primeiro é a engenharia social, que é o ataque que dá mais prejuízo. Como citei no início da aula, falei sobre um prejuízo de uma pessoa
que envolve engenharia social, de uma empresa que gerou um prejuízo de 100 milhões de reais, outra de 25 milhões de dólares. Então, o ataque mais perigoso, ele não começa num computador, ele começa numa simples conversa. Imagine que alguém liga para você e fala: olá, eu sou o suporte do banco. A pessoa fala com uma confiança, acaba entregando algum dado seu ali, uma informação que parece muito legítima e consegue convencer você a entregar um acesso. Isso é engenharia social, você manipular pessoas, não máquinas. Né? Como citei lá no começo, o caso da CIM Software, que foi agora em 2025, em que um brasileiro, ele terceirizou, ele é um funcionário terceirizado, ele recebeu uma quantia em dinheiro, passou credenciais, informações para os criminosos e eles atacaram o ecossistema financeiro. O prejuízo foi daqueles 100 milhões de reais. Então, os criminosos, eles não começam atacando o computador, eles começam atacando uma pessoa. Então, é bem mais fácil você convencer uma pessoa do que invadir um sistema. O próximo tipo de ataque é o phishing, que funciona como uma isca digital. É um dos métodos também mais usados dentro da engenharia social e uma das formas mais comuns é o phishing, né? Você recebe uma mensagem bem: Fernanda, sua conta vai ser bloqueada em 24 horas, você precisa regularizá-lo, a sua situação. E aí você começa a sentir uma certa urgência, um medo, uma curiosidade, e começa a pensar, começa a entrar em pânico, clica, entrega a senha, perde a conta. Né? Isso provavelmente já aconteceu com vocês, ou até chegou perto de acontecer, vocês já receberam um WhatsApp com algum conteúdo parecido, um SMS, um e-mail. Então, ele funciona nessa parte da emoção, de sua urgência, despertar seu medo, sua curiosidade. Então, antes de clicar em qualquer link, sempre se pergunte, tipo, eu pedi isso? Eu acessei realmente o banco um tempo atrás e apareceu alguma coisa suspeita? O próximo tipo de ataque é a força bruta. É uma tentativa contínua de você descobrir uma senha, certo? Você vai pensar num cadeado. Você tem 4 dígitos e então você começa a tentar combinações. 000, 001, 002. Se a senha for 003, pronto, você encontrou em poucas tentativas. Se sua senha for 1, 2, 3, 4, 5, admin 1, 2, 3, pode ter certeza que ela vai ser descoberta em segundos em um ataque de força bruta. Então, por isso, as senhas fracas, elas são perigosas, né? Você não precisa ser criativo para quebrá-las, né? Você precisa apenas ser insistente. E agora nós vamos para a parte de malware, que são softwares maliciosos, e eu trouxe 4 exemplos. Qualquer programinha que for criado para causar dano e beneficiar um criminoso é um malware. Então, o Trojan, que ele... não sei se vocês já ouviram falar da história de Cavalo de Troia. Parece algo inútil, mas ele esconde algo perigoso. Né? Você baixa lá um jogo premium grátis. O jogo funciona. Muitos clicam lá nessa propaganda, só que aí vem junto com um programa malicioso que começa a rodar em segundo plano, começa a roubar dados. O spyware é um programa espião. Ele começa a coletar informações pessoais, hábitos de navegação, dados de dispositivos sem que você perceba. O ransomware, ele é um sequestro digital. Então, imagine que alguém está entrando na sua casa, coloca cadeados em todos os seus cômodos, no caso, no seu computador. Depois ele fala, para você ter acesso novamente a isso, você vai ter que me pagar. Eles cobram em bitcoins, euros, enfim. São ataques que acontecem em empresas grandes, inclusive. E existe ainda o botnet, que é uma rede de dispositivos infectados, né? Os computadores zumbis. Computadores, celulares, câmeras de segurança. Os donos muitas vezes nem percebem que estão participando, porque essa é uma rede que ela é usada para outros ataques também, inclusive o próximo que nós vamos ver, que no caso é o DDoS, que eles derrubam o sistema. Imagine que você tem um restaurante com 30 cadeiras e ele funciona normalmente, tranquilo. De repente aparecem 50 mil pessoas tentando entrar ao mesmo tempo. Então o restaurante ele para de funcionar. Isso é um ataque de DDoS.
Seu sistema ali, ele consegue ter acesso de, sei lá, 100 pessoas simultâneas. Você fez um sistema pequeno. Você fez um sistema de acesso para um público-alvo, por exemplo. E o ataque de DDoS começa a invadir seu computador e milhares de pessoas acessando ao mesmo tempo. Quebrou, parou de funcionar, certo? Normalmente isso foi feito usando o botnet. E o objetivo não é roubar dados, mas sim tornar o serviço indisponível. O honeypot, que é uma armadilha digital, uma tirada. Tudo que a gente viu aqui são formas de atacar, certo? Só que existe uma técnica que ela parece um ataque e na verdade ela é uma defesa. Tipo o honeypot, que é o pote de mel. Existe um policial que está deixando uma bicicleta aparentemente desprotegida em uma área conhecida por furtos. O objetivo dele ele foi tão burro o suficiente para perder a bicicleta? Não. O objetivo não é perder a bicicleta, o objetivo é observar quem tenta roubá-la. Então ele funciona da mesma forma, né? Um sistema ele é criado para atrair invasores, registrar o comportamento deles, entender como funciona, estudar como eles operam para se defender de possíveis ataques, certo? Então você primeiro precisa entendê-lo. E a engenharia social junto com a IA, né? Imagine aí que você está em uma videochamada com seu chefe. Você reconhece a voz dele, reconhece o rosto dele, reconhece os colegas, tudo parece normal, mas ninguém naquela reunião existe. E isso é impossível? Não. Em 2024, um funcionário de uma multinacional lá de Hong Kong participou de uma conferência acreditando estar falando com o diretor financeiro, com outros executivos. Depois da reunião, ele realizou transferências que totalizaram aproximadamente 25 milhões de dólares. E pouco mais tarde, ele descobriu que os participantes eram deepfakes criados por inteligência artificial. Esse caso mostrou que hoje a gente não pode confiar nem nos nossos próprios olhos, né? Porque a inteligência artificial também está sendo usada por criminosos. E depois dessa aula, eu quero que vocês percebam que a maioria dos ataques não acontece porque alguém escreveu um código malicioso em uma técnica, em uma tela. Muitos ataques acontecem porque alguém clicou onde não devia, confiou em quem não devia, utilizou uma senha fraca. A maior vulnerabilidade do sistema, muitas vezes, não é o computador, e sim o ser humano. E é exatamente por isso que o conhecimento, principalmente sobre segurança digital, sobre segurança da informação, esses tipos de ataque, faz com que a gente consiga possuir essas ferramentas de conhecimento e nos proteger. E foi sobre isso a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham saído daqui, como eu falei lá no início, com um pensamento de hacker, né? Saber como funciona cada tipo de ataque e também como se proteger. Foi ótimo, Fernanda. Foi ótimo, Fernanda. Foi muito bom mesmo, tá? Sua apresentação. Parabéns, tá? Parabéns como a linguagem que você usou, né? Você simplificou as coisas, como você seguiu um raciocínio também dentro do processo. É um assunto muito interessante, porque à medida que a gente vai vendo os slides, a gente vai lembrando de fatos, à medida que você vai narrando os acontecimentos, a gente, nossa, e aquele dia que aconteceu isso aqui, e aquilo outro, assim, né? Então, é interessante isso, porque assim, isso vai mudando o comportamento da sociedade, né? Hoje eu entro numa entrevista de emprego, o pessoal pede para eu mostrar a minha CNH, por exemplo, tá? Então, eu tenho que mostrar na tela, na câmera, eu tenho que chegar perto, a pessoa tem que ver para ela continuar a entrevista, tá? Então tá acontecendo isso exatamente por conta desse negócio da IA. Então tá mudando até os comportamentos nesse processo, tá? Mas muito bom mesmo, tá? Muito bom as coisas que você passou aqui, todos os itens assim, tá? Parabéns pela apresentação mesmo. Eu vou deixar aí a Liliane e a Renata se eles querem colocar alguma coisa. Eu gostei muito que você coloca várias perguntas, né, na sua apresentação. Isso ajuda o leitor, a pessoa que está assistindo. Outra coisa que ajuda é que você coloca no início da sua apresentação alguns pontos, alguns questionamentos, e no final da sua apresentação você volta neles,
Então as coisas não foram largadas, tudo tem um contexto, toda a historinha que você contou fez muito sentido, foi muito boa a apresentação. Eu só fiquei pensando, assim, hoje em dia, né, e isso é só uma reflexão mesmo para gente, se, como as coisas estão muito mais digitais, muito mais, né, nesse universo, por que que as empresas, elas também não gastam ensinando usuários dela quando aquilo é uma armadilha ou não, sabe? Porque eu já vi, por exemplo, o Banco do Brasil fazendo isso. Ah, se fizerem isso, cuidado, não clique, sabe? Mas eu acho que devido à proporção das coisas, principalmente com a IA, eu fico pensando por que que esses órgãos, essas empresas não têm mais essa força, sabe? Para ensinar e instruir usuários. Porque quando você foi apresentando, eu fiquei muito pensando assim, nossa, que apresentação ótima, tanto para quem entende, para quem não entende. Então, eu vou dar a minha mãe para assistir essa apresentação, porque ela fica muito nessa dúvida. E aí, ela sempre me. Tipo assim, ela clica nas coisas que não é para clicar, e aí enche de vírus o celular. E aí, quando ela vai, por exemplo, atualizar uma senha no banco, que ela entra no internet banking, recebe no WhatsApp, porque ela clicou, ela fica assim, deve ser vírus, deve ser alguma coisa. Eu falei, mas como que é vírus? Se você entrou agora no banco, então com certeza tá tudo certo, mãe, esse é o caminho feliz. Só que assim, isso é difícil, claro que a idade também, né, vem junto nesse pacote, mas eu acho que as empresas deveriam gastar mais tempo e ajudando mais os usuários, e eu não vejo essa preocupação, não. Sim, concordo contigo nisso. Eu, desculpa aí. Diga. Eu acredito que essa parte que a empresa deveria se preocupar mais também tem muito por esse conhecimento, esse estigma de que essa parte de segurança é responsabilizada só para o pessoal da TI. Então, tipo, eles que entendam. Sim, concordo. Eu gostei bastante da sua apresentação. Eu acho que sua apresentação tá num formato, numa estrutura, você já tá com ela, digamos assim, estruturada de um jeito que você podia apresentar ela em evento. Eu acho que é como é que eu vou dizer? Um desperdício você não usar a sua apresentação para palestrar em evento. Sério mesmo. Eu gostei exatamente do storytelling que você construiu, né? Você começa apresentando o problema, aí dá vários exemplos, né? Mantenha todo mundo envolvido, fecha com a conclusão, respondendo a pergunta inicial. Acho que ficou ótimo. Outros exemplos que eu poderia dar, que encaixa com o que a Liliane comentou, dependendo do nível da empresa que você trabalha, vai ter um time de segurança robusto naquela empresa. E eles vão fazer um monte de coisa muito interessante que praticamente ninguém vai ficar sabendo. Né? Mas algumas dessas que todo mundo talvez fique sabendo e que empresas grandes costumam fazer é justamente esses testes de phishing. Então, volta e meia você vai receber no seu e-mail alguma mensagem com um assunto meio curioso. Você vai falar, nossa, que estranho esse e-mail chegar para mim, né? Eu vou ver para ver o que é. Porque esse e-mail deve ter chegado para mim sem querer, alguém me mandou sem querer isso aqui, fiquei curioso. Esse é um excelente, uma excelente armadilha. Outras são essas de urgência, né? Então, às vezes, alguma conta sua vai expirar, você tem que clicar aqui, né? Alguma coisa dessa. E daí, nesses treinamentos que a equipe de segurança faz, quando você reporta phishing, né? Ali no Outlook ou no sistema de e-mail que a pessoa tem usado, daí você recebe o feedback de que você classificou correto o phishing e tal, né? Então, para empresas grandes, eu vejo que isso acontece. Mas isso não é uma coisa muito democratizada, né? Digamos assim. Um negócio que, de repente, isso, inclusive, possa virar da sua parte
um assunto que você consiga aprofundar ainda mais no tema, compartilhar mais os seus conhecimentos com isso, começar a ganhar relevância e autoridade nessa área. Isso vai te ajudar a conseguir vaga, vai te ajudar na sua carreira de uma maneira contínua, sabe? Acho que é isso. Talvez tenha mais coisa, mas já me perdi na minha ideia. O assunto é bem interessante, sim, ficou muito bom, por isso trouxe muita curiosidade, tá, Fernanda? Então foi muito bom mesmo. São coisas assim que, por exemplo, quando eu vou conversar com o cliente, não tem como a gente entrar numa conversa de 30 minutos com vários assuntos para falar sobre esse tema. Eu falo, a gente só soma, falando assim, existem ferramentas de invasão, acabou. E a pessoa, o cliente que a gente trabalha, talvez não entende os riscos que tem sobre vários pontos, igual você trouxe. Então, assim, esse tipo de conteúdo, igual você produziu, ele é muito útil. Quando a gente termina uma reunião dessa, eu falo para a pessoa, vou te mandar um material depois para você assistir, para você entender o que é. Então, ele é um complemento até para quem trabalha com comercial, entendeu? Então, o assunto é muito bom. É bem legal, suas apresentações estão muito boas, desde quando você está passando ali usando o terminal, usando você foi ensinando pra gente as coisas lá e passa chegando aqui agora. É interessante, na nossa opinião, em resumo aqui, o que a Liliane passou, o que o Reiva passou, eu vou juntar assim. Se algum desses conteúdos te chama a atenção, por exemplo, a parte de segurança me chama a atenção, o que a gente está querendo dizer é assim, vale a pena você investir em publicar esse tipo de conteúdo de forma nichada. Entendeu? Então, quer saber? Eu vou criar um perfil no Instagram, um perfil no LinkedIn que vou ficar só publicando coisas relacionadas à segurança. Um evento que aconteceu, uma invasão que aconteceu, como ela ocorreu. Vou falar sobre isso, vou falar mais específico sobre o DDoS, vou falar mais isso, vou falar aquilo e vou tentar usar essa mesma linguagem. É uma linguagem, ela é técnica, mas como a Linha falou, ela é técnica, mas ela não é aquele técnico profundo, cansativo, entendeu? Que a pessoa que não conhece vai ficar... Não, você falou ali os negócios, você usou uma linguagem, você colocou exemplos, você colocou metáforas para que a gente pudesse entender a situação. Então, trazendo em linhas gerais o que os dois falaram, é isso. Você está muito bem nisso, conduzindo isso muito bem. E seria uma coisa muito boa para você, para a sua visibilidade do seu trabalho, para as coisas que você faz, se tiver um tema que você gosta e você trabalhar em cima dele para sempre ficar publicando conteúdo, sabe? Igual que você está fazendo no Dandas Menu, tá? Eu fico vendo lá no seu LinkedIn, lá quando você publica alguma coisa lá, a galera tudo curtindo, tá? Um volume de pessoas bem grande curtindo o que você publicou. Então é uma galera interessada, então tá vendo? Uma coisa nichada que você está fazendo e eu acredito que vai atrair público, visitante para ele vai ficar reconhecido. O negócio, se você tiver interesse de continuar. Então esse trabalho nichado é muito bom, tá? Se você tiver coisas assim que você gosta de fazer, é legal de trabalhar. Eliane? Eu queria pegar esse gancho seu, Edmar, e fazer essa pergunta para Fernanda, assim, se ela tem alguma visibilidade do que mais interessa a ela, do que ela quer trabalhar dentro da tecnologia, se assim, eu sei que ela consegue fazer várias coisas e estuda várias linguagens, mas assim, ela vislumbra já algum lugar, algum objetivo que ela queira mirar? Olha, Lili, é porque assim, no início da minha carreira de TI, né, eu fiquei muito em dúvida, porque no começo eu achava que era uma coisa só. E eu fui vendo que não, são vários caminhos para você seguir, né? Existe desenvolvimento full stack, tem aquela pessoa que só gosta do back, do front, da parte de segurança, de analisar sistemas, de banco de dados, de machine learning, visão computacional, enfim. E eu já tive experiência em várias dessas áreas. Agora, estou tendo mais experiência nessa parte de segurança da informação, porque é uma cadeira do meu semestre. E também envolve o que possivelmente vai ser meu TCC também. E eu estou gostando muito dessa parte, sabe? Ainda não sei 100% qual a área que mais me chama a atenção. Eu gosto de algumas, mas eu recentemente fiz uma inscrição no Instituto Joule. Não sei se vocês já ouviram falar, que são mentores que a gente possui reuniões
E nessas reuniões eles conversam muito com a gente sobre isso, sobre as disponibilidades de caminhos na área da TI, sobre quem é você, sobre o que você quer ser, e isso acaba abrindo um pouco a mente. E acredito que nessa minha jornada no Instituto Joule eu consiga clarear um pouco mais a minha mente. Entendi. Eu acho que uma boa observação é ver no que você mais pensa e no que você mais gosta de fazer mesmo, independentemente se o nível de dificuldade é alto ou não. Então, assim, eu acho que isso é importante, principalmente. A experimentação ela é importante, é o que você vive lá na faculdade, mas o quão, né, mais rápido você conseguir se observar no que você gosta de fazer e fazer mais isso, né, vai te dar um poder maior, assim. É só fazendo isso. Concordo. O ideal seria você achar a coisa que você faz com a maior facilidade de todas e que você gosta de fazer ela, porque para você é tão confortável fazer que para você nem dói fazer aquilo. E aí quando você achar isso aí, pronto, esse aí deve ser provavelmente a melhor escolha, porque você vai estar trabalhando praticamente brincando de fazer aquela coisa que você está fazendo, sabe? Isso não quer dizer que vai ser sempre fácil, né? Eu posso falar isso de programação, por exemplo. Quando eu terminei o curso técnico de programação, eu estava assim, eu não quero mais essas coisas, não, tô cansado disso. Aí eu queria virar designer gráfico. No final das contas, fiz publicidade, voltei a virar programador, minha carreira inteira está em cima de programação. Eu faço isso muito fácil. Mas mesmo assim não quer dizer que é a coisa que eu mais amo do mundo inteiro, mas eu faço com tanta facilidade que eu consigo construir a carreira em cima, né? E acho que pode ser uma opção, um caminho que funciona. Porque se ela gosta de segurança, então tenta lá aquele hacker do bem, entendeu? Que a gente que é só segurança, que é só isso, e quanto mais rápido você descobrir isso em você, melhor e mais rápido você vai se formar na carreira, entende? Do que saber de um monte de coisa pouco. Sim. Perfeito. Então tá, gente, muito obrigado, tá? Muito obrigado pela apresentação, tá, Fernanda? Aí a gente encerra a aula de hoje aqui também. Parabéns mesmo. Daqui a pouco eu subo ela lá no YouTube. Beleza? Compartilhar. Beleza. Pode deixar. Tchauzinho, muito obrigado, gente. Até mais. Tchau. O dia já começou potente, gente. A tia enfrentando o medo que tem de vaca.